realmente. Pessoal, a Aline é especialista em gestão do tempo. A gente sabe o tão quanto importante hoje é a gente organizar o nosso dia, preparar nosso dia a dia, né, Aline? O desafio que é isso. Eu falo que eu amo o operacional, então tem muita coisa que às vezes a gente quer ficar lá num quadrante que às vezes deixa um pouco a desejar, a gente tem que focar nas nossas funções. E a Aline vem hoje para trazer esse conteúdo riquíssimo para a gente. Antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, Aline. Muito legal, muito bom. Muito grata por não conseguir encontrar um adjetivo só, isso é bom. Isso é bom. Eu também tenho um carinho enorme por toda a tua equipe, por tudo que vocês construíram, por tudo que vocês nos permitiram como Nortus e eu como Aline participar dessa construção, dessa história com vocês. Estou devendo desde a mudança do escritório, da primeira mudança, a visita, mas logo eu chego em Minas. Chega. Logo chega, logo pertinho. Bom, eu sou a Aline, muita gente daí já me conhece, que está aqui com a gente. Sou sócia executiva da Nortus. Nós temos um trabalho muito focado em gestão contemporânea. Tenho, no longo desses últimos 5 anos de Nortus, que é esse tempinho que eu estou nessa empreitada com eles, né, nesse trabalho de produção, me especializando em gestão do tempo. Mas uma gestão do tempo não do que a gente está acostumado, já entrando um pouquinho no conteúdo do que a gente vai falar essa noite, não uma gestão do tempo que a gente está acostumado, que tem as duas vertentes, né? Ou muita ferramenta, muita entrega, uma tentativa de uma fórmula mágica de gestão do tempo e que a gente sabe que não existe. É até meio estranho falar isso para a maior parte de farmacêuticos, né? Não existe uma pílula mágica para a gestão do tempo. Então, a nossa busca para essa especialização na gestão do tempo é como a gente adequa o tempo que a gente tem, as nossas 24 horas, à realidade individual. Porque existem muitas ferramentas disponíveis, só que a gente precisa primeiro conhecer a nossa rotina. Cada um tem uma rotina diferente, não adianta a gente querer balizar, de dizer assim, você tem que viver 75% do seu tempo no quadrante 2, que é importante, não urgente, que é planejamento e tal. Se a vida desse gestor, dessa pessoa neste momento, pede menos que isso. Isso é uma construção. É que nem a gente lutar para perder peso, né? Eu sei que a gente é imediatista, que amanhã a gente decidiu, amanhã quer estar magro. Não. É uma construção. É bem o que você falou, é a rotina, é ritmo e ritual. Então a gente está se especializando numa gestão do tempo que se adeque realmente à vida das pessoas. E que tenha uma gestão do tempo na roda da vida. E que isso seja mais profundo de que tempo é vida. Então, aonde a gente está colocando a nossa vida? É forte, mas é totalmente real. Quando a gente pensa que as 24 horas que a gente tem, a gente coloca nessas 24 horas a nossa vida, então o que eu quero fazer e o que eu estou fazendo da minha vida? Aline, então, essa sou eu. Isso é tão interessante que, assim, parece que a gente está voltando lá na sala da Norte, sabe? E essas atualizações, ela tem que vir mais frequentes. Já manda um abraço para a turma aí, já fala para eles assim, a gente tem que fazer essas atualizações a cada 2 meses. Tá todo mundo te ouvindo já, tá todo mundo aí. Pode legal, um mandar abraço para vocês aí. Eu fiz um curso de formação de gestão contemporânea, foi em 2017. A gente era a turma 10, né, Aline? Hoje tá a turma 27. E é fora do comum, pessoal, que eu tenho uma faculdade, outra incompleta, e sempre estou buscando cursos, atualizações, e o que a FGC traz, obviamente o que a Nortus traz, né, é uma reflexão diferente, né? Porque ela te coloca no tempo presente para entender qual que é o desafio. Essa gestão contemporânea é a gente ser um bom gestor a todo tempo e entender que como que a gente pode lidar com a equipe, como é que a gente planeja o nosso negócio, como que a gente pode evoluir, né,
os nossos negócios da forma para garantir esse movimento pró-vida, né, Aline? Acho que essa é uma linha bastante interessante. E daí, nesse contexto, a Aline é a nossa gestora do tempo e que vem trazer para a gente um pouco dessa linha. Aline, o tempo todo a gente esbarra com aquela questão assim, ó, nunca dá tempo de fazer tudo que precisa ser feito. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente disso, como que o gestor dentro da empresa dele, como das funções atribuídas a ele, como que deve ser esse comportamento dele, o que que ele deve observar, né? As interrupções, a gente tem muito assunto aí, mas gostaria que você relatasse um pouco disso para a gente. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente falar das interrupções, o que que é legal dessa pergunta que você me fez? Por que que não dá tempo da gente fazer? Por que que a gente acorda com uma ideia, eu quero fazer isso, eu vou no caminho, enquanto eu tomo banho, enquanto eu me arrumo, eu vou pensando, hoje eu preciso fazer isso, 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 ou até rascunho. E quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu falo assim, caramba, eu fiz tanta coisa hoje, mas não fiz exatamente o que eu precisava fazer. E aí dá a sensação de que a gente não aproveitou o tempo, que faltou tempo. E o porquê? Porque a nossa sociedade estimula muito os ocupados. Que ser produtivo é estar ocupado o tempo todo. E isso a gente tem que começar a desmistificar quando a gente fala de gestão do tempo. Estar ocupado não quer dizer ser produtivo. Ser produtivo precisa do quê? De efetividade. O que que é ser efetivo? É a gente ter a eficiência mais a eficácia. O que quer dizer isso? É fazer o gol, mas fazer bem feito. Não é de qualquer jeito, nem em qualquer custo. Então, quando a gente fala disso, para tirar o ocupado, a gente precisa ter gestão. Não tem como a gente falar de gestão do tempo se a gente não pensar em como administrá-lo. E aí, como é que a gente faz para administrar o tempo? Por que que é tão difícil para a gente aproveitar 100% das nossas 24 horas? Porque a gente não para pensar. E por que que a gente não para pensar? Pelo que você falou no início. A gente adora executar. Toda empresa nasce no campo operacional, né? E ok, isso é ótimo, porque tem muitas empresas que se mantêm muitos e muitos anos, ganham muito dinheiro, se consolidam só com a execução. Só que ela não cresce, né? Não tanto quanto ela poderia. E o porquê que a gente gosta tanto da execução? Porque a execução nos dá o resultado imediato, de curto prazo. E nós somos seres imediatistas. A gente quer as coisas para agora, né? O nosso cérebro gosta de poupar energia. Logo, ele não gosta de planejar, porque gosta de visibilidade e segurança. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em parar de ser ocupado e fazer uma melhor administração do nosso tempo. O que de fato é importante? Aí o que você trouxe? Você trouxe as interrupções. A gente ama a interrupção. Para! Necessidade de se sentir útil, abraçar todo mundo, né? Claro! Vamos resolver. Bate no peito, eu dou conta, manda aí. Manda pra cá. Manda pra cá. E a gente adora quando as pessoas falam assim, não, fala com o Thiago. O Thiago é o cara. É só o Thiago que vai resolver essa história. Fala com o Thiago, eu tenho certeza que ele tem uma solução. Aí a pessoa já vem amaciando o nosso ego, né? Ela já entra falando assim, puta, Thiagão, falaram que você é o cara que vai resolver isso pra mim, eu não sei o que fazer, não sei. Você vai falar, não, senta aqui, vamos resolver isso. Já interrompeu. E a gente precisa saber que cada interrupção dessa, como é que funciona, o tempo que a gente leva para voltar para o foco do que nós estávamos fazendo. Se a gente estiver focado, pensando, produzindo, né? Isso gasta bastante energia. A gente está totalmente conectado com o que a gente está produzindo. E o Thiago entra e me chama, me interrompe, pede alguma coisa.
Eu paro de fazer o que eu estou fazendo, dou total atenção para o Thiago, me conecto com a sua necessidade. Então, logo eu começo a pensar, refletir contigo nessa outra solução. Para voltar para a minha atividade, são 25 minutos para eu me conectar no mesmo nível que eu estava. Se for uma interrupção simples, Thiago, de a pessoa só perguntou e eu vou falar assim para você, Thiago, só um minutinho, eu preciso terminar algo que eu estou focado aqui, posso falar contigo daqui 10 minutos? Isso já me leva 7 minutos para focar de novo. Então, ou seja, se fosse uma tarefa que ia levar 10 minutos, vai dobrar o tempo pela questão da interrupção. E aí, eu convido vocês a fazerem um exercício simples de interrupção que é fantástico. Coloca um papelzinho do lado e começa a anotar cada vez que te interrompem e que você dá atenção e volta. Multiplica por 25 minutos. Multiplica pelo tempo que você fica na empresa. A gente vai entender o porquê que a gente espera todos os colaboradores irem embora para a gente ligar o computador e falar, agora eu vou trabalhar. Vai trabalhar com qual nível de conexão? Aí, como a gente já não tem mais energia para produzir o quanto a gente poderia produzir, na capacidade que a gente deveria para ser efetivo, aonde a gente vai? Para execução. Aí tem duas coisas. Ou a gente começa só a executar o que é automático, então a gente faz uma agendinha aqui, responde um e-mailzinho aqui e tal, para parecer que trabalhou. De novo vai deitar na cama e não fez nada. Ou a gente vai se entregar para as outras interrupções, que são tecnologia. A gente vai pegar o celular, vai começar a olhar para outra coisa, porque a gente adora interrupção para poder dar uma desculpa de não ter produzido. Olha que insano. É paradoxo, né? De um lado, e isso está ligado também às tarefas complexas, né, Aline? Que a gente, por exemplo, se tem uma tarefa que é um pouco mais complexa, que vai demandar um nível de energia maior e vai levar 1 hora, se você tiver 3 interrupções ali, é aquela sensação assim, nossa, olha para você ver, gastou tão pouco tempo para mim realizar e eu estou postergando essa tarefa já faz alguns dias, né? Isso que você está falando é muito legal, da tarefa complexa, porque ela tem tanto a de 1 hora, como que tem o que a gente acaba procrastinando. Porque a gente já sabe que o que é complexidade, né? Complexidade são vários simples juntos. Isso. Então, quando a gente pensa em gestão do tempo, em produtividade e complexidade, por que a gente procrastina o que é complexo? Porque a gente não consegue simplesmente enxergar para a complexidade e falar assim, ok, eu preciso entregar esse projeto e esse projeto tem um nível de complexidade X, muito alto. Mas esse projeto vai levar 1 ano para fazer. 1 ano dá para o nosso cérebro uma segurança. Não, tem um montão de tempo. Tem muito tempo para fazer esse projeto. E aí a gente vai deixando o quê? Para em cima da hora, porque o ser humano gosta do quê? Do curto prazo. E a gente gosta daquela sensação que você falou no começo. Todos nós gostamos, eu também gosto. Por isso que a gente precisa estar muito atento. Eu achava que era só eu. Não, eu, especialista em gestão do tempo, caio nisso sempre também. Porque eu também sou ser humano. E a gente gosta do quê? De a última hora ser o salvador da pátria, sim. Só que quando a gente faz isso, Thiago, o que é muito importante? A gente ter a noção e a consciência. A gente entrega meia boca. A gente entrega o medíocre. A gente entrega muito aquém da capacidade que a gente teria para entregar. Então, quando eu olho para o complexo, eu tenho que enxergar assim, tá bom. Esse complexo, ele é dividido em pequenos simples. Pequeno simples vai me dar ação A, B, C e D. Vai lá e coloca na agenda, criatura. 1 horinha por semana. Faz a A nessa semana, faz a B na semana que vem, faz a C na outra. Quando der 1 ano, o projeto está pronto. É verdade. Então, quando a gente fala de complexidade, a gente manda para o nosso cérebro que é difícil. Difícil é igual a despreparo. A gente não consegue separar as ações pequenas na agenda do que precisa acontecer. É tão real, né? E assim, não tem como existir evolução, Aline,
se você não começar a demandar o tempo. Até porque, se a gente parar para pensar, o dia é igual para todo mundo, né? E compreendido em 24 horas. Então, eu tenho a percepção que, assim, que eu acho que o que a gente prepara é a noite para a gente melhorar o dia, e não o contrário. Por quê? Porque quando a gente fala de um tempo produtivo, né, como eu até te contei a história dos 60 dias que a gente viveu, que eu estava 100% no operacional, mas dentro de um projeto de planejamento, até para entender o que estava acontecendo. Agora, imagina assim, ó, quando o cara tem uma farmácia ou uma empresa e ele vai para a segunda empresa. E daí tem um contexto, principalmente para drogaria, que sempre acontece que é assim, ó, parece que a farmácia que o cara tá sempre é a farmácia que vai vender mais. E daí falta esse preparo do tempo e o preparo de preparar a equipe também para que faça esse tempo, né, ser útil. Porque se ficar só disponível para a equipe o tempo todo, é como as pessoas, eu acho que vai ter a intenção meio que de fugir, né? De vez em quando vai fugir do negócio para ver se aquilo para, se aquela roda para, né? Cai numa rotina urgente e importante. Como que você acha que os empresários de hoje, que agora tem um contexto novo também, né, Aline? O Covid veio para trazer também inovações dentro do próprio negócio e que já estava no meio da turbulência. Como é que você está enxergando esse movimento? Como você acha que as pessoas têm que prepararem, né? Tem que se preparar nessa linha de desenvolvimento do tempo? Você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente sempre foge. Então, lá, abrir uma nova loja, essa nova loja vai produzir a que vai dar mais resultado. Lógico, porque toda vez que a gente sente que a gente não está fazendo o que deveria ser feito, a gente busca fugas. Ao invés da gente olhar claramente para a gente e falar assim, ó, esse problema é meu, eu preciso resolver isso daqui, essa equipe que está demandando o tempo todo de mim, porque você me fez várias perguntas, tá? Vou responder tudo junto. Você fica à vontade. Essa equipe que está o tempo todo demandando tempo e que eu não consigo fazer o que eu deveria estar fazendo de gestão, é a desculpa que eu encontro para mim mesmo por não ter feito a gestão da minha equipe. Porque vão pensar o seguinte: uma criança não aprende a andar da noite para o dia. É um processo, né? Ela engatinha, depois ela começa a andar. A nossa equipe é a mesma coisa. A nova loja que eu comprei, eu posso ter contratado os melhores profissionais para o contexto que eles viviam em outra farmácia, com outras pessoas, com outras condições. A partir do momento que eu monto a minha loja, a minha equipe, eu tenho o meu contexto, eu tenho a minha cultura organizacional, eu tenho os meus processos. Então, a gente tem o nosso tipo de demanda, a gente tem as nossas ferramentas, a gente tem a nossa forma de gestão. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Aí, quando a gente fala do contexto que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, a gente precisa considerar que quem está na linha de frente, principalmente no mercado que vocês atuam, vocês estão na linha de frente. E aí, além de vocês cuidarem de vocês gestores, né? Precisam cuidar da equipe de vocês. Sim. E vocês precisam cuidar dos clientes que entram nas lojas, nas farmácias de vocês. Porque ninguém procura uma farmácia se não tem uma dor. Sim. Né? Sim. Então, como que esse gestor hoje está cuidando dessa equipe? Está tendo um tempo individual para entender como essas pessoas estão vivendo este momento? Como que elas estão organizando a gestão do tempo delas? Porque a maior parte dos funcionários desse gestor tá com as crianças em casa, sem escola, sem um monte de coisa acontecendo e precisando estar na linha de frente, dividindo todo o tempo dele em relação a isso. Como que a gente faz para se preparar, Thiago? Não tem fórmula mágica de novo e não tem uma coisa diferente no momento da pandemia e fora da pandemia. A gente tem que conhecer as pessoas que estão na nossa equipe. E aí a gente precisa ter uma estrutura que crie as condições para essas pessoas produzirem. Como que a gente tem os nossos processos? Como a gente faz o acompanhamento deles?
Como que a gente treina essas pessoas? Como que a gente prepara? Como a gente organiza o tempo delas? Qual é a agenda que elas têm? Porque, não, Aline, eles são lá no balcão da farmácia, não tem como fazer agenda. Tem como fazer agenda. Tem como fazer agenda. E precisa dessa estrutura. Não sei se eu respondi toda a tua pergunta, se não, por favor, inclua. Respondeu toda a pergunta e, assim, estamos anestesiados, que a galera tá aqui assim, ó. Tá fazendo essa live para mim. Esse é o contexto que eu tô vivendo aqui. É isso. Pessoal, quando a gente estava lá no curso da Nortus e a gente estava fazendo isso junto, parecia que era uma dose de anestesia, né, Aline? Porque da mesma forma como a gente se sente útil o tempo todo ajudando a todas as outras pessoas, a gente se sente improdutivo no final do dia pelo fato de não ter realizado tudo, né? Sim. Até porque acaba não planejando isso. Nesse contexto de preparação de equipe, qual que seria o tempo ideal, Aline, para que fosse dedicado para treinar ou apoiar a equipe num contexto geral? Vamos dizer assim, tudo vai depender do contexto que cada gestor está vivendo e da necessidade que aquela equipe tem de treinamento. Porque a gente já tem, o primeiro mapeamento que a gente tem que fazer é onde a minha equipe está. Eu tenho uma equipe de baixo desempenho, eu tenho uma equipe de médio desempenho, eu já tenho uma equipe de alto desempenho. Que tipo de treinamento essa equipe está precisando? Porque vai determinar o tempo que eu vou ter que destinar para aquilo. São todas as pessoas precisam de um treinamento coletivo? É um treinamento individual? Eu, gestor, eu preciso mapear tudo isso, Thiago. Então, eu começaria, antes de determinar o tempo, eu gostaria de convidá-los a praticar um exercício antes. A gente tem vários papéis como gestor, principalmente Sim. Vocês nas farmácias. Vocês normalmente são os gestores dessa equipe, o dono do negócio, que é responsável em também gerir o negócio. Vocês também precisam ser atendentes, vocês precisam ser colegas de trabalho. Então, a gente tem muitos papéis correlacionados à mesma entrega, vamos dizer. Então, sabe que nem todos que já passaram pela Nortus e ouviram as outras lives, eu falei da roda da vida, né? Separar os papéis numa pizza, separar os papéis que eu tenho como dono desse negócio. E aí serve para qualquer pessoa. Os que não são aqui os gestores, pensa como participante, integrante de uma equipe. Mas divida o gestor, divida essa pizza em todos os papéis que eu exerço. E aí libera a mente. Tem que começar por uma tagarelice mental, que lá na Norte a gente fala de diarreia mental, né? Começa com esse toró de parpite com você mesmo. E começa a pensar em tudo que você gostaria de fazer. Gostaria, não estou falando precisa ainda. Gostaria de fazer naquele papel. Essa é a primeira coisa. Pessoal, anotem. Isso é a receita de bolo. Eu falo para vocês não assim, tem outra forma. É a receita de bolo. É criar, entender essas prioridades. Desculpa, Aline, porque eu acho que isso é muito importante e, assim, é algo que a gente tem que ter como... Tem que fazer um quadro desse material e pregar na parede pra gente cuidar todo dia. E vou dizer, eu sou super fã da tagarelice mental, da gente ir lá e despejar no papel por área da vida tudo que a gente gostaria, porque só de fazer isso já dá uma segurança pra gente de que é capaz, de que eu posso fazer, que essas 24 horas tá no meu domínio. A gente se empodera de uma energia que daí a gente consegue canalizar o foco para o que realmente é importante e é prioridade ser feito. Porque não quer dizer que a gente vai ter que escolher fazer. Se eu coloquei que tudo aquilo eu gostaria de fazer, vamos fazer, criatura. Só que a gente só precisa daí pensar o que vai ser num curto prazo, e pensem num curto prazo aí até 3 meses. O que vai ser num médio prazo, uns 9 meses. E o que vai ser no longo prazo, 1 ano e meio, 2 anos. Dá para fazer tudo, desde que a gente saiba o que é o tudo. O porquê que a gente procrastina e o porquê que a gente deixa de fazer a gestão e o porquê a gente erra tanto nisso. Porque a gente não mapeia o que a gente gostaria de fazer.
O que é importante pra gente? Se eu não sei que caminho tomar, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. E a É. outra, né? As pessoas sabem que eu não sou boa de ditado, mas essa vai dar certo. Quem não tem agenda é a É a agenda do agenda de outro. outro. É. Quem não tem É. agenda é a agenda de outro. Se eu não tenho qual é meu foco, porque daí entra uma coisa muito importante do gestor, que é aprender a dizer sim para ele. Eu não gosto do dizer não, gente, porque dizer não já traz coisa ruim pro nosso cérebro. Dizer não já Verdade. diz que eu vou ter que me indispor com alguém. E a gente não gosta de se indispor. A gente não gosta de ir pro embate, pro conflito. E dizer não quer dizer que a gente já parece que a gente vai ter que brigar. Então não adianta dizer não elegantemente. Dizer não elegantemente é a mesma coisa que eu fazer o quê? Xingar o outro. Não Xingar. É. adianta, porque a gente já vai com uma energia do não. Então pensem assim, ó, a gente está dizendo sim para nós. A gente é como se a gente tivesse, vamos pensar assim, ó, pensa um cano de PVC todo furado e a nossa energia tem que passar ali por dentro. Se ele tiver furado, a nossa energia começa a vazar. E se começa a vazar, eu foco em várias coisas e na verdade não realizo nada. É igual o Então, pato, né? é isso. Adoro do Voo, pato. do pato é a melhor, que agora eu descobri uma nova do pato, que Ah. o pato também canta, né? Voa, Uhum. nada, anda e canta e não faz nada direito. Nada direito. É. Às vezes a gente. E muito às ve- legal isso. é, às vezes a gente cai nesse paralelo, né, Aline? Na ideia de que, tipo, servir o tempo todo é bom, né? E servir o tempo todo, às vezes a gente está alimentando. Não vou falar de misérias aqui, mas o nosso ego e alimentando o ego das pessoas também, né? Então, quando as pessoas abrem mão de fazer o que precisa ser feito para fazer o que o outro pediu, né? Olha o tão quanto doentio é isso, até porque, isso é insano, até porque a gente vai chegar no final do dia muito cansado. E já vi uma galera que está aqui, Ricardo, já vi o Ricardo aqui, Richardson, Vinícius, a gente ainda tem filho. Ainda tem não, né? A gente escolheu ter e amo meus filhos. E chega no final do dia, a gente ainda tem que ter energia ali para brincar, para participar da educação deles e tudo mais. Então, esse é um desafio, né? Como é que a gente inicia bem o dia, a gente passa pelo dia bem. Tem uns momentos onde que a gente fecha o nosso dia e vai tranquilo, né? É uma tarefa árdua para o empresário hoje dentro do Brasil. E se a gente for pensar nisso, né, Thiago, aí entra numa outra esfera que é como eu cuido dessa máquina, né? Como eu cuido do corpo, como eu cuido da minha mente para isso. Então, hoje a gente fala muito de meditação e o porquê que a gente fala? Porque é uma forma de nos trazer para aqui e agora. Porque é o que você falou, vocês escolheram ter filhos. A Isso. partir do momento, e não é só ter filhos, vamos pensar, qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, um relacionamento pessoal, uma amizade, adianta, vou dar um exemplo, adianta a gente marcar um happy hour, depois que eu não vejo a hora de voltar aos happy hours, viu, Sim. gente? A gente marca um happy hour e eu saio estressado do dia, chego lá, aonde era para ser um momento legal, e eu descarrego tudo de ruim. Que Desabafo, eu né? desabafo é uma coisa, né? Desde que ele seja protagonista. Desde que Tem eu uma traga o pergunta meu aqui. terço. Então, tem as crianças, só isso eu já te deixo perguntar. Fica à vontade. As crianças são serzinhos fantásticos para nos ensinar como sermos produtivos brincando. Como que a gente faz para brincar no nosso dia a dia? Como a gente traz essa leveza, essa pureza das crianças? E como que a gente faz para estar 100% presente? Porque o que que acontece? O que que a gente tem muito, né, de vivência de vocês, pais, quando a gente está na sala de aula e fala de gestão do tempo? A gente continua conectado em outra coisa. É verdade. E quantos depoimentos eu já não ouvi de pais em sala de aula que as crianças, na hora que começam a se desenvolver, a brincar, o que a gente fazia quando era criança, que a gente brincava de dar aula, de ser jornalista, de não sei o quê, as crianças brincam de trabalhar. Elas pegam o celular e elas falam assim, espera aí, papai, eu tô trabalhando. Eles repetem o que a gente faz com eles.
É E aí você verdade. imagina, Thiago, você imagina, outro dia eu estava falando com a Cristise, tá aí nos ouvindo. Eu estava conversando com ela em relação ao que a gente está vivendo agora no momento de pandemia, de tudo isso, de famílias juntas, sendo pais e sendo profissionais ao mesmo tempo. O que que a gente está mostrando? Que imagem a gente está criando na cabeça dessas crianças que estão vendo a gente trabalhar home office? Peraí, fala mais baixo. Papai tá trabalhando. É, Não corre aqui, mamãe tá no vídeo. Não faz isso. O que que a criança vai entender? Trabalhar é bom ou trabalhar é ruim? né, Paulo, não quero isso pra mim, não. Eu não tenho meu pai em casa. E por que que o papai gosta tanto de trabalhar, então, se é ruim? É, E a gente é, é, sabe que é muito bom. É onde a gente coloca o nosso potencial em ato. A gente passa uma vida inteira nos preparando para colocar todo esse potencial que nós temos e desenvolvemos em ação aonde? No nosso trabalho. Então a gente tem que mudar esse mindset. é tão verdadeiro que, às vezes, eu acho que a gente tem que começar a refletir, Aline, e pensar quanto tempo nos resta, né? E não o tempo que já foi, não é verdade? Por isso que o É, tempo é vida, né? idade média do brasileiro já está aí. Eu acho que a gente tem que olhar para ela. Direto eu tenho uma reflexão sobre isso, que um terço já foi. Já não dá para voltar mais. E numa proporção de falar assim, eu vou viver 100 anos ainda. Quase que eu contei minha idade sem querer. Você ainda pode, você tá novinho. Então, tá. Então, quando a gente fala de... Olha que legal. Esse dia para trás a gente estava conversando aqui, e esse momento que as pessoas... Eu vim algumas vezes aqui para o escritório, o pessoal estava todo mundo em home, e era extremamente produtivo estar aqui sem as interrupções. E assim, ó, e é de um nível de uma produtividade fora do comum. Só que daí, olha que loucura, Aline. O que a gente precisava fazer dentro do escritório, a gente estava fazendo em home. Cara, por que que a gente não trouxe a realidade disso mais tempo? O conceito eu conheço desde 2017. Galera, vamos respeitar as pessoas. Eu brincava ainda da porta, né? Sim. Tem pessoas aqui que eu falo assim, olha, no teu escritório, tem porta que separa as pessoas que estão produzindo do que você está fazendo, planejando? Não, não está aberto. Fala, cara, então começa a fechar, porque não vai sair planejamento, né? Como é que você vai fazer um planejamento num balcão de uma farmácia, seja qualquer empresa, e planejar hoje para o cara que quer evoluir nesse mundo, quando você pergunta, Aline, isso é muito legal. Quando você conversa com alguém que já faliu alguma empresa, ele quer realizar, ele já sabia, ele quer realizar tudo que ele já sabia lá, e você pergunta para ele, o que você faria? Eu administraria melhor minha empresa, porque eu não cuidava do tempo e não cuidava da minha equipe. Né? É E muito dá para ter, forte isso, né? e dá para ter, né, um dia mais leve, dá para ser. Eu sou meio imediatista ainda, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, né? Mas quando a gente começa a olhar a evolução de algumas coisas, que a gente já começa a confiar que as pessoas já fazem sozinho para que você cuide de outras áreas, né? É a divisão. E daí, Aline, olha que legal. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Volte aqui a pergunta, que é uma pergunta super interessante. E daí eu quero ver a sua resposta quanto a ela. Olha que legal. Não é pegadinha, não, né? Não, aqui não tem Você pegadinha. para. Só porque você teve que fazer prova Não, no meu modo, você quer fazer comigo agora. Tô entendendo. Tô entendendo. Vamos quase lá. que eu reprovei, né, Aline? Ah, não consigo realizar meus projetos, pois não me sobra tempo. E o que fazer para minha equipe entender que meu tempo não é deles? Adoro isso. De quem que é o tempo? Primeiro a gente precisa perguntar, né? Eu volto à pergunta, porque quem está se perguntando meu tempo não é deles é porque está em dúvida que eu controlo, domino e tenho total poder do meu tempo. Quem faz essa escolha, essa borda, sou eu. Agora, como é que eu faço para minha equipe entender de que a gente... Porque você falou de interrupções, você falou de home office. Tem um negócio que é muito legal, que escritório não é sinônimo de produtividade. E a primeira semana que a gente foi para o home office, as 2, 3 primeiras semanas, foi muito engraçado ver a quantidade de pessoas que estavam ficando loucas
e eu fui uma delas, de tanto que estava todo mundo acionando coisas o tempo todo. Porque daí só mudou o formato, mas continuou do mesmo jeito. Era o WhatsApp, era mensagem, era chat, era de outras formas. Opa! Ah, tá bom. Era de outras formas a interrupção daquilo que a gente não percebia que a gente vivia no escritório. Você falou muito bem isso. Porque no escritório a pessoa está do lado, a porta está aberta, ela entra. Ela Entra. conversa, ela começa a falar de alguma coisa, começa a comentar. Sim? Tive interrupção. Tô aqui. Tive a Seu interrupção celular aqui, daí não tocou. vai ter mais. Tocou. Esqueci de Ah, colocar no modo ótimo. avião. Olha a interrupção que teve, perdemos total. Isso é um exemplo, claro, né? Isso é muito legal, porque isso acontece muito. E no home office também. Aí, a primeira dica, antes de entrar no gestor, começar a trabalhar com a equipe, a primeira dica para essas interrupções é fazer combinados. Porque, gente, aí se relaciona com a pergunta do gestor. As interrupções que a gente tem, quando a gente fala, a equipe não entende que o meu tempo não é dela, é porque a gente não mapeou a necessidade que a equipe tem da gente. Porque se a equipe fica nos interrompendo, nos solicitando o tempo todo, tá faltando o quê? Clareza. Tá Clareza. faltando estrutura para o que essa equipe pode fazer sozinha sem o meu controle. Porque o tempo e a gestão, ela pede o quê? Ela pede mais confiança por parte da gestão e responsabilidade por parte da equipe. Deu uma travadinha aqui. Para mim tá. Será que travou pra você aí? Travou para você também, Voltou. Tata? Travou. Travou, Travou? mas já voltou. Já voltou. A Tata também tá aqui vendo se trava ou se não. Tá bom, se travar você me avisa, Tata. Tranquilo. A gente precisa, então eu vou voltar. A gente precisa de mais confiança da parte dos gestores e a gente precisa de mais responsabilidade da parte da equipe. Se a equipe souber exatamente o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer e em qual tempo ela precisa fazer, ela vai demandar menos do meu tempo. Só que quem dá essa clareza para a equipe? O gestor. Aí a gente precisa desenhar bem o processo, a gente precisa mapear qual é a necessidade, porque muitas vezes, Thiago, tem os mesmos colaboradores que nos interrompem para as mesmas coisas sempre. Por quê? Sempre. Porque daí a necessidade humana individual daquela pessoa de parecer útil, de mostrar que está trabalhando. Se as pessoas também têm a necessidade do ego, como a gente tem. A gente começou falando da necessidade do ego do gestor e essa necessidade do ego da equipe também existe para conosco. Então, se ela existe, a gente precisa mapear. Ah, tá bom, eu sei que o Thiago, todo dia na hora que eu chego na loja, ele quer perguntar como é que tá o Henrique. Como é que foi ontem? E tal. Eu sei que ele quer. Qual é a necessidade dele? Criar conexão comigo. Aí é escolha minha, dar aquele tempo naquele momento ou não. Tô dando um exemplo bem básico, mas é a mesma coisa no dia a dia do gestor. Se entrou um cliente e esse colaborador vem falar comigo para saber se a prescrição na receita da pessoa que entrou, do cliente, tá certa ou tá errada, e ele já fez aquilo 10 mil vezes, é problema meu como gestor chamar essa pessoa depois, trabalhar o processo e trabalhar a necessidade do ego dela de fazer aquilo. Então, quando a gente diz que a equipe, o nosso tempo é da equipe, na verdade é porque a gente não está olhando para o que eu estou fazendo como gestor. Eu preciso conhecer individualmente a minha equipe. Aí, combinar com eles. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, aquele colaborador que fica toda hora interrompendo, toda hora ele arruma um jeitinho de falar com a gente. Combina com a criatura. Thiago, vamos fazer o combinado? Anota tudo o que acontece no dia. Tudo que você percebe que você precisa falar comigo. Eu vou te destinar meia hora por dia, ou no final do dia, ou no período do almoço, aí é o gestor que precisa ver. E eu tiro todas as suas dúvidas. Por que, Thiago, isso é muito importante? Porque isso trabalha o desenvolvimento das pessoas.
Porque conforme a pessoa for trazendo num pacote de coisas para você, você consegue mapear e ver a necessidade de treinamento, que foi o que a gente falou no início da nossa live. Legal, simples, muito básico, Simples. muito básico. Então tem gente que vai precisar de 30 minutos, tem gente que vai precisar de 1 hora, mas isso vai diminuindo. Vai chegar uma hora que a equipe vai ter uma responsabilidade, comprometimento e autonomia que não vou mais precisar estar na loja. E eu não vou mais precisar estar na loja, não para fugir da loja, que nem a gente fala, né? Eu preciso esclarecer. Aí eu posso ter outra loja. Isso. Desculpa, falei junto contigo. Não, de maneira... Eu falei junto com você. Aí eu posso expandir meu negócio. Aí eu posso aproveitar esse momento de pandemia onde muita gente está ruim das pernas e eu compro concorrente. E aí eu paro de reclamar de que o outro abriu uma farmácia do lado da minha. Você vai ter que fazer uma live amanhã. Amanhã eu te espero no mesmo horário. Olha que legal. Aí a gente destina o tempo para a gestão, porque o gestor é o que tem que pensar no futuro. Isso. Principalmente nesse momento agora, precisa se antecipar. E sai na frente quem tem uma melhor administração do tempo para isso. Quanto tempo que um gestor tem que dedicar para a gestão do negócio, Aline? Eu vou dizer assim para você, depois de mapeado todas as suas atividades e perceber, porque o que acontece, Thiago? Tem gestor hoje que se eu falar assim, 50% do seu dia tem que estar destinado para gestão. Só que a equipe desse cara demanda 90% do dia dele ainda para execução. Ok, não tem problema nenhum. Destina, se a tua equipe agora precisa de 90% de você, mas destina os 10%. Faça, dedique, prepare a tua equipe, mas não fique só na equipe. Destina os 10% que você tem. O mês que vem, você já vai ter 20%. No outro, você vai ter 30%. Aí você vai chegar nos 80-20%. Porque a gente precisa estar de 75% a 80% do nosso tempo pensando mais amplo. E esse é o papel do gestor. Tem na verdade, uma média, né? Pode a gente chamar de enquete, que 70% das empresas fecham antes do segundo ano, né? Sim. Então, essa é até uma informação bem relevante. E quando você vê por que o cara abre a empresa, é porque ele sabe fazer bem feito, mas na execução, né? E daí demanda ali a questão de... Tem coisas que o gestor não sabe fazer no momento, mas ele precisa aprender, que é a questão do conhecimento técnico, né, Aline? Sim. De se desenvolver. Nesse mesmo contexto, né, e de buscando dessa linha, como que a gente também começa a desprender daquelas coisas que a gente não precisa fazer mais? Você me desculpe que às vezes eu estou te interrompendo e já fazendo as perguntas minhas, mas a live é sua, tá, meu bem? Faça você. A live é nossa. É. As tuas perguntas me fazem falar um montão de coisa. Fique tranquilo. Do que você falou primeiro das empresas que quebram, tem um livro muito legal que eu acho muito importante que todos os gestores e donos de negócio leiam, que é Como as Gigantes Caem. Legal. É muito legal. Ele dá muitos exemplos de realmente onde a gente falha na execução e na gestão para que a empresa quebre. E como as gigantes mesmo caem quando a gente começa a negligenciar a gestão. Negligenciar olhar o longo prazo. Porque esse é o nosso erro de gestão. A gente só quer olhar o curto prazo. Só que a gente tem que planejar. Claro que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente está olhando curto bastante, porque a gente está precisando mudar a nossa estratégia, a nossa execução quase todos os dias. Sim. Ok. Mas não pode perder o olhar para esse propósito do médio e longo prazo. Agora, Thiago, a tua pergunta, como que a gente faz para deixar de fazer algo desse tipo? Incluindo coisas novas. Vamos pensar assim, a gente não desapega, porque quando a gente fala eu tenho que deixar de fazer isso, nosso cérebro já entende é ruim, eu vou perder alguma coisa, eu vou deixar de ter alguma coisa. E quando a gente fala de perda, nós somos seres coletivos, a gente não gosta. A gente não lida bem com a mudança, a gente não lida bem com a perda. Então, quando a gente pensa em perda, mudar quer dizer perder alguma coisa. Então, como que a gente faz
para ter uma nova perspectiva em relação a isso? O que eu posso incluir hoje de diferente para que aos poucos isso não sirva mais? Então eu faço uma execução de um jeito, mas eu vejo que isso daqui eu preciso mudar lá 5 comportamentos da minha equipe ao mesmo tempo. Inclua um agora. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Todo mundo dá bom dia para todo mundo que entra. Se for um dos comportamentos que a gente precisa trabalhar e deixar aquele comportamento hostil ou tão não receptivo de lado. Conforme a gente for praticando aquilo e vivendo o benefício daquela inclusão que eu estou fazendo, automaticamente aquilo que não serve mais fica para trás. Então, a única forma que a gente tem de deixar de fazer algo que é ruim, vamos dizer assim, é incluir algo que seja muito bom. Só que daí a gente conecta porque a gente falou no começo da live. Como que eu vou saber o que é que tem que ser deixado de fazer se eu não faço o descarrego da minha tagarelice mental do que eu gostaria de fazer? Se eu não sei o que precisa acontecer, eu não tenho como desapegar do que está acontecendo. Dá um exemplo claro disso aqui. Na farmácia tem um contexto muito legal, Aline, que quando as pessoas que estão na venda vai perguntar para o gestor se pode fazer o preço ou não, né? Que é o fato de ter uma precificação ali já ajustada, já fixa. E daí é muito engraçado quando eu estou conversando com as pessoas, que é um assunto muito sério, a gente está tratando de planejamento, e daí o cara para e fala assim, Thiago, peraí só um segundinho, quanto que é o preço? Não, pode fazer, pode fazer. E daí aquilo é o tempo todo. Então, assim, parece que o gestor toma o lugar da lista de preço, da precificação que está no computador, do desconto que já foi acordado antes, né? E daí, esse cara não consegue nem tirar férias. O cara não consegue tirar férias, ele não consegue... A família dele já está pedindo para assim, fica longe dessa farmácia pelo menos uma semana para a gente poder viajar, tirar férias. Não. E daí vem aquela sensação, né? Daí quando adoece, né, Aline? Quando vem alguma coisa que realmente impacta, daí ele descobre que existe uma vida além daquele negócio. Então, pessoal, eu acho que no contexto de que administrar o tempo é importante, a gente tem que cuidar dessas coisas antes, né, Aline? De saber o que é a função, do que você realmente precisa fazer, começar a preparar a equipe para que ela te substitua em algumas coisas. Acho que isso é a primeira linha. E uma coisa que eu falei muito com a Cristi também, que estava aqui junto com a gente aqui, permitir que as pessoas também errem, né, no desenvolvimento. Então você estrutura, tá tudo certo e tal, mas dá confiança para que as pessoas também comecem a desenvolver o trabalho, né? Porque senão a gente apega nessa ideia de querer fazer gestão a curto prazo o tempo todo, né, Aline? É isso aí. Primeiro que a gente erra pra caramba também. Só que como somos gestores, ninguém vai lá e aponta o dedo na nossa cara e fala, eu avisei. Eu sabia que ia dar merda. Eu falei. Ninguém faz isso pra nós. Antes fizesse. Porque se fizesse, talvez a gente errasse menos. Verdade. Né? Só que a gente se sente no direito de fazer isso com o colaborador. E que muitas vezes, esse integrante da nossa equipe, ele só errou porque eu não criei as condições necessárias para ele expressar todo o potencial e a entrega. É tudo nossa. A culpa é tudo nossa. Vamos dizer assim, ó, culpa não, mas responsabilidade sim. Verdade. Porque fomos nós, é a mesma coisa que você disse antes, eu escolhi ter filho, você escolheu ser gestor. Sim. Não tem como transferir isso para ninguém. E se você decidir que você não leva jeito para gestor, contrata um cara para ser gestor no teu lugar. Isso, pronto. E vai ser só o dono do negócio e sem dar muito pitaco ainda. Mas vamos decidir. Tudo tem uma solução. O que você falou é muito importante do errar. Nós seres humanos. E eu vou dizer isso por mim, porque é algo que eu lido todos os dias. Porque quando a gente se torna especialista em gestão do tempo, tem uma coisa que a gente sempre acha que algo deveria estar acontecendo de X jeito. E eu acho que todos nós temos isso. Num certo Algum planejamento sai exatamente como foi planejado, Aline? Não. Por quê? Porque as incertezas existem. O que a gente precisa estar preparado é para alinhar a rota. Só que a gente pode perceber que o custo, a gente já falou bastante disso,
O custo para consertar alguma coisa é muito maior do que o investimento que eu faço para planejar. Então, se eu não planejei, porque se eu planejei, o que eu tenho são planos de contingência. Isso. Se eu não planejei, são planos para correção. E correção gera custo. Gera desperdício de tempo. Eu tenho usado um ditado aqui, Aline, que eu não sei com quem que eu aprendi. E assim, e é um honroso ditado: parar de tampar buraco e começar a construir estrada, né? Acho que a vida do gestor tem que ir mais para essa linha. Para a gente começar a planejar ao médio e longo prazo, né? Começar a entender o que a gente realmente precisa fazer, qual que é as nossas obrigações. Aline, primeiro que assim, mágico, parece que o tempo parou. Não é verdade? A Renata tá... Então, você viu o tempo. Muito legal. E assim, você é a cara do propósito da Universidade da Farmácia. Eu já te contei, já contextualizei aí como que foi o surgimento dela, né? Ela surgiu sozinha. E a gente sabe que toda essa administração, cuidar desse tempo, fazer com que essas coisas aconteçam da forma... Ninguém quer fazer uma gestão imediatista, ninguém fazer isso e as pessoas querem colocar. E tudo que você trouxe aqui, de uma forma mágica, para a gente já começar a entregar nesse contexto. Então, dentro desse contexto, eu te convido para que você participe com a gente como uma das embaixadoras aqui, para ajudar esse povo a organizar, melhorar o tempo, para que essas pessoas possam ter até tempo de curtir a própria família, de viver mais. E gostaria que você respondesse em público aqui pra gente, se você aceita. Você não é nem louca de falar não agora. Que lindo! Muito grata, muito grata. Eu é que fico muito lisonjeada, muito feliz por estar recebendo esse convite. Com certeza estamos juntos, sempre estivemos e vamos estar juntos nessa jornada. Faço questão de contribuir, fico muito feliz que vocês enxerguem que o que eu trago contribui para o dia a dia de vocês. Que é esse meu objetivo. Nós estamos incomodados com o mudo, vamos mudar ele, né, Aline? Isso. É conexão total. Gente, não tem um dia que eu não ligo para a Aline que a gente não se fala que é essa energia, essa alegria. Obrigado de coração assim, de você poder sempre contribuir na nossa vida, na nossa equipe. Eu acho que é um exemplo pra gente o que você traz aí, a forma como você traz. Jonas tá aí também, ó, nosso menino prodígio, né, Aline? Sim, sim. O Jonas o Jonitas queridão. Temos que trazer ele. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. E pode falar pro Vinícius que é vodka. Ah, é vodka? Que tá na garrafa da Nortes. É vodka. Não é água. Não, é chá, né? Agora a moda é chá. Aline, pessoa de coração, querida, o tempo é de vocês, dê o recado de vocês, tá? Pessoal, procurem a Nortes. A Nortes tem muito material fantástico. A Nortes tem... Olha, gente, quando a gente fala de coerência, né, Aline? Para mim, coerência se resume no que vocês fazem. Que realmente o que vocês fazem na prática, vocês aplicam em uma sala de aula. Fique à vontade, esse espaço é de vocês. Sim. Eu gostaria de agradecer esse momento, todo mundo que ficou nos ouvindo. Gostaria de deixar um canal aberto para as perguntas de vocês que nós não tivemos tempo de responder. Vamos fazer outras, com certeza. Mas quem tiver perguntas que a gente não respondeu nesse nosso bate-papo, pode mandar no meu direct, pode mandar no direct da universidade. Eu e o Thiago, a gente vai se organizando para responder para todo mundo. O Thiago vai disponibilizar, a Cristina já está colocando aqui o site da Nortes. O Thiago vai disponibilizar para vocês um material que a gente produziu com dicas para produtividade, para foco, tanto pessoal quanto profissional. E nós, falando em gestão do tempo, nós temos lá no site da Nortus, o Thiago vai mandar o link também para vocês, o Brain Balance, que é um treinamento que está disponível em AD, que daí é para a gente aumentar o potencial do nosso cérebro em relação à gestão do tempo, tá? Tata tá me avisando que a gente tem 3 minutos, então eu quero só agradecer. Muito grata pelo convite, tá aceito já, com muito prazer. Espero muito em breve que você esteja aqui com a gente.
Você tá me devendo, nas minhas contas aqui, deve ser uns 5, 6 happy hours que a gente, que a gente precisa fazer. E assim, essa turma mágica, que é a turma 10, né? Não tinha 10. jeito de ser diferente. Pessoal, o Thiago Agradecer. já está combinando uma live em conjunto da turma 10. A gente vai ter que fazer. É verdade. Vinícius já tá pedindo essa live também, deve fazer uns 2 anos viu, que eu tá esperando essa live aí pra gente fazer. Mas E sempre todos esses da encontros são muito FGC que estão bons. aí, que eu vi no começo, todos colocando, sou da turma 5, sou da turma tal, turma Legal, 18. Vamos fazer, pessoal. Vamos agitar legal. aí. Vamos fazer as nossas Seguir. atualizações. E, pessoal, o Instagram da Nortus sempre tem muito material. Segue lá, @Nortus, né, Aline? O da Aline, @Aline Ciroto, já tá lá junto nos nossos stories também. Galera, obrigado, gratidão eterna ter essa galera com a gente aqui. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, né, Aline? Que a gente vai contribuir muito mais. Pode ter Sim, com certeza disso. certeza. Grande beijo para vocês aí, viu? Tudo de bom. Beijão, pessoal. Muito Até grata. mais. Beijo, Obrigado, até a próxima. Thiago. Já aguarda a Até. segunda, tá? Pode deixar. Um abraço, Beijo. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Terminamos no ponto.